Olá, vamos embora. Vamos embora, que tempo muge. Quinta-feira, vamos tentar evitar as bolas curvas para amanhã. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Sem mais delongas, vamos para as notícias de amanhã. O que nós temos de notícias de amanhã? Investimento estrangeiro direto em dólar, referente a fevereiro. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã também transações correntes. Dólar, fevereiro. E a taxa de desemprego no Brasil, isso aqui é muito importante. Então a gente tem projeções ali, ó, o anterior ali, por exemplo, do investimento estrangeiro, 8,17 bi. Projeção 7,4. Projeção expectativa bem abaixo do normal. Transações correntes, mesma coisa, bem abaixo, negativo inclusive. Taxa de desemprego, maior, segundo a projeção. Então, ó, pode ter uma cerejinha do bolo aí. E o bom é que assim, ó, as notícias já saem na abertura, então, interessantíssimo. Saímos daqui, vamos para 60 minutos, menino. Segurou no suporte, bate fofo, hein? Cara, dá uma olhada. Apenas dê uma olhadinha. Deixa eu pegar meu pincel atômico aqui, virtual. Dê uma olhadinha nesta sombra superior, meus amigos de Deus, meus irmãos, camaradas, irmãos, né? Não, irmãos não, irmãos. Então a mudança característica do preço passou para cá, ele quebrou essa estrutura, ele dá prosseguimento desse movimento quebrando essa estrutura. Só vai passar a ser comprador de novo aqui no alto. O movimento medido ficou para trásmente. Para trásmente. E não só isso, né, cara? A gente tem que ajustar. Tiruliro, baby! Tô apanhando aqui pro normal. A gente tem que ajustar, cara, essa pedrada aqui, ó. Essa pedrada que veio até aqui, ó. Agora a gente vai ter que ajustar, sabe por quê? Porque desceu um pouquinho esse pullback, foi além da cúpula do trovão. Esse movimento medido, eu errei feio nesse movimento medido. Porra, tô gostando disso aqui, hein? Caramba, mano, eu tô gostando disso aqui. É que eu botei um pouquinho mais pra cima, né? Não, mas pode ser esse aqui, cara, pode ser esse aqui. Deixa ele aí, deixa ele aí. Lembra o negócio dele enroscar na VWAP, depois capotar e fazer exatamente o contrário? Ah, é disso que eu estou falando. E aqui, cara, no suco de mini índice, a gente consegue identificar uma falta de confluência. Aí tu me fode a vida, né, Raya? Uma falta de confluência. É Petro subindo, depois os bancos caindo, a Vale tentando subir. Tô falando em termos de candle diário, né? E ficou torto, torto. Capotou, mas caiu atirando. Passando aí, visitas aí na frente. Aí ela tá enlouquecida. Tá. Onde é que nós tá? Bom, decisão total, geração de liquidez. A gente sabe. Vamos para o diário aqui para dar uma olhada nele no diário. Cara, pegue num movimento de alta, gerando liquidez. Só isso que ele tá fazendo. Gerando liquidez. Lembra daquele candle que a gente falou do candle de explosão? De Stormer? Da 1,25? Foi para baixo, voltou para cima, né? Na mesma pedrada, né? Compra total. Compra total. Aqui, ó, suporte. Bate fofo. Suporte parrudo. E é isso. Essas são as regiões. Segurou nesse cara aqui, ó. Isso aqui indica que compradores estão com uma baita força. Olha onde tá a média de 200. Isso aqui é a média de 200 exponencial. Isso aqui é a média de 21 exponencial. Isso aqui é o gap de 3.700 pontos. Isso aqui é o topo do ano. Amigo, talvez ele faça um ataque pesado lá. Temos uma sombra inferior aqui no diário absurda, né? Os 60 minutos, pra tu ver como não tem confluência, né? Faz uma sombra inferior absurda aqui pra dizer que vai vir pra compra. Aí tu olha os 60 minutos hoje. Porra. Meu amigo, que negação é essa? Aqui teloshpa, negação é essa. Mas, rompendo esse cara aqui, atacando de novo esse topo, é tudo que a gente quer. Sigo na compra. Deslumbrando compra. Vamos para os 25 mil ticks, mini, sem volume financeiro algum. Ó. Isso aqui foram os candles. São 25 mil ticks, ou seja, 25 mil transações efetivas. Cada 25 mil transações efetivas fecha um candle desses. Vocês estão vendo que não tem muitos candles, como outros dias? Só que indica falta de volume financeiro. Estão esperando alguma notícia, alguma coisa. Será o Trump? O Trump é um grande mentiroso, meu amigo. Hoje ele fez um cessar-fogo de 10 dias e disse que o Irã está louco para negociar o cessar-fogo, louco para encerrar a guerra. Mentira, mentira. O que ele deixou de falar, esse mentiroso? Todas as bases americanas estão inabitáveis. Os caras estão alugando hotéis e outras instalações porque todas as bases americanas foram destruídas pelo Irã. A maioria dos americanos está contra essa guerra. O cara está com um apoio baixíssimo lá nos Estados Unidos. A gasolina é o valor mais alto desde 2022, se eu não me engano. O cara está levando o país para uma recessão. Um grande mentiroso. Dito isso, vamos ver o que esse cara aqui nos apresenta. Bom, aqui assim, ó, de cara eu já olho que temos um range aqui muito, muito claro. Provavelmente nessa região aqui, ó. Ele vai lá, anda para cima, tenta fazer rotação, não consegue fazer essa rotação. Cara, essa violinada aqui, meu amigo de Deus, meu irmão, camarada.
Não gosto. Últimos movimentos. Quebra da estrutura. É bom sempre a gente ver os últimos movimentos do final ali do pregão, né? Quebra da estrutura, muda a característica do preço nessa região aqui. Vai lá em cima, volta. Pelo amor das minhas criancinhas, nada aconteceu, cara. Isso aqui... A grande expectativa aqui é a seguinte, ó. Se esse cara rompe esse topo aqui, ele passa a ser comprador nos 60 minutos, muda a característica do preço, mas não é aí que a gente vai entrar. Não é aí. E se ele quebrar esse fundo aqui, ele quebra a estrutura e dá prosseguimento à venda para uma realização maior. Eu acho pouco provável. Mas assim, qual é o grande fermento do bolo dessa história aqui dos futuros? Eu já falei várias vezes. Aleatoriedade. Exatamente isso. Por que a gente analisa 60 minutos em um dia? A gente analisa 60 minutos em um dia para identificar a direção de mercado. A gente baixa para ticks por quê? Porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então em ticks a gente vai procurar por entradas. A gente vai observar um tempo maior para ver qual é a direção desse cara para fazer um movimento interessante. Além disso, a gente vai aliar os conceitos de choque e BOS com os setups de Joseph James, que são Crown Reversal, Pullback, Força, principalmente Bull e Bear Trap, que nos tira do risco bem rápido se o volume financeiro entrar na jogada. Se você não sabe nada do que eu estou falando, se você não tem nenhuma ideia disso, mas você tem ideia do mercado financeiro, tem ideia da renda variável, sabe como operar como pessoa física, com plataforma e etc., você pode aprender o fundamental aqui, nesse vídeo. Esse vídeo que eu apresento na minha página inicial do YouTube tem o fundamental, os conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James, bem explicadinhos, sem cobrar nada, sem pegadinha. Se você não sabe nada de renda variável, não sabe como começar, veja a minha playlist. Eu tenho uma playlist Como se tornar um trader. Ela desde o início. Eu dou todas as instruções de como uma pessoa física pode fazer para operar na Bolsa de Valores de São Paulo, na vulga B3. E aí tem constituição de trading, setup, estudos, o mindset, a mentalidade positiva pra gente conseguir fazer as operações, conseguir se manter numa operação bem. Tá tudo aí, tudo de graça, entrego tudo de graça. Então, voltando aqui, a gente precisa ver o que ele vai definir. E aí assim, se a gente atacar, por exemplo, na compra nesse ponto aqui, ó, a gente não pode se atirar assim na frente do trem, né? A gente tem uma quebra de estrutura lá em cima, tá vendo? E pode ser a violinada, por isso que eu deixei marcado lá. Tá vendo que eles estão muito próximos? Então, se esse cara abre num gap de alta, vai lá pra cima, faz um pullback, não perde mais esse fundo e toca ali reto, perfeito. Opa, nós temos uma trap aqui. Nós temos um Crown Reversal, setup de Joseph James, com o quê? Conceitos de choque e BOS. Por que conceitos de choque e BOS? Porque ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, ele muda a característica do preço nesse ponto aqui, e ele efetivamente faz a quebra da estrutura para fazer um grande movimento para o alto. Então a gente não vai entrar aqui que nem um louco, porque a gente pode tomar uma violinada muito fácil. Ele pode só mudar a característica do preço aqui, ó, abrir um gap de alta, vem bem devagarinho, opa, entendeu? E aí isso aqui é um Crown Reversal para venda, e não para compra. Então a gente tem que estar atento para não tomar violinada. É aquela história, não é sobre estar certo, eu falo isso sempre, não é sobre estar certo. É sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. E aí se a gente faz um movimento desse, faz a compra, identifica que não é a compra, a VWAP, imagina que a VWAP tá passando bem aqui no meio, aqui, ó. Identifica que não é a compra, na verdade é a venda. A gente pode virar a mão e tentar pegar um movimento bem direcional para conseguir botar um dinheiro no bolso. Mas se a gente não fizer isso, a gente também tem que entender que o mercado ele tem um limite para te entregar ganho por dia. Mas ele não tem um limite para limpar tua conta. Então assim, ó, tu vê um movimento desses, e ele chega lá embaixo e morre e não faz mais nada, não adianta tu querer vender fundo, tu querer seguir o movimento se não tem volume financeiro, não é um bom dia, é fim de mês, entendeu? Tu vai ter que deixar pra próxima semana, na segunda-feira tu vai tentar vislumbrar entradas melhores, entendeu? E daí tu usa o gerenciamento de risco a teu favor, tu protege teu capital, tu fica líquido no dia, fica só estudando. Perdeu aquele movimento, perdeu aquela janela, viu que ele entregou 1.500 pontos, 2.000 pontos direcionais, muito difícil desse cara voltar ou desse cara fazer mais 2.000 pontos, 1.500 pontos pra baixo. Mais fácil ele entrar no range e limpar tua conta. Então, bem simples, muito perigoso, final de mês, cautela. 60 minutos! Mini dólar. Gracioso que só, tentando escapar. Né? É tentando escapar. Ele simplesmente mudou a característica do preço, foi lá em cima, não conseguiu quebrar a estrutura para dar prosseguimento ao movimento, deixa uma sombra inferior muito grande para dizer que sim, ele quer chegar nesse ponto aqui. Totalmente enroscado na média de 200 com a média de 21. Tá vendo? Isso não tá bom. Tá tendo uma briga violenta aí pra dizer qual vai ser o caminho dele. Então o dólar tá muito mais complexo. Ainda seguiria na venda? Seguiria na venda, mas com muita cautela, final do mês. Dá uma olhada no dia. Ah, e tem o gap lá em cima pra ele fechar, né? Esse gap tá sangrando, é um gap aberto que sangra. Esse cara que sangra pesado. E ele pode buscar lá. Mas não sei se ele tem gás pra isso. Se ele tem volume financeiro pra isso. Né? Canalzinho de baixa, isso aqui não precisa nem falar, já falamos outras vezes, ó. Fechando dentro do canal de baixa, média de 200 do diário, gap aberto, média de 21 totalmente de lado, tá vendo?
desde o dia 3, março inteiro de lado. Indefinição. Mercado desbalanceado. Mas é venda. Venda total. Vamos para outro. 5.000 tickets. Olha isso aqui. Olha como ele tá espremido. Se ele rompe esse topo, ele quebra a estrutura e segue comprador. Ele já mudou a característica do preço nesse ponto aqui. Ele pode dar uma violinada e continuar vendendo? Pode, pouco provável. Mas, cara, é aquela história. Aleatoriedade. O fermento desse bolo, dos futuros, do Piniquins. O que esperar desse cara aqui? Eu não faço, sinceramente, não faço ideia. Não sei como ganhar dinheiro de uma maneira segura nesse mercado aqui, cara. Não sei. O bom é que, assim, a gente tava conversando sobre ele criar um suporte em cima disso aqui. Primeiro eu imaginava a rotação, né? Cara, esquece a rotação, mano. Esquece a rotação. Ele tá negando, ó. Essa região tá sendo negada veementemente, recorrentemente. Ele tá num triângulo aqui, ó, nessa cunha infernal aqui, ó, que é muito difícil de operar. Muito difícil. Vem pra cá, ele vai lá em cima, ele volta. Vai lá em cima, ele tenta vir pra vai lá em cima, vem pra baixo. Muito difícil operar isso aqui. Isso aqui não existe probabilidade exata do que ele vai fazer. Ele pode ir pra cima e pode ir pra baixo. Sem volume financeiro algum. Isso aqui são 5.000 trades, 5.000 negociações efetivas durante o dia inteiro. O que isso significa? Não tem volume financeiro. É difícil ganhar dinheiro nisso aqui. É muito difícil. Muito difícil. Abre o mercado. Ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Ele muda a característica do preço lá em cima. Quebra a estrutura de novo. Passa pra cá a mudança da característica do preço. Vem pra cá. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Aqui ele já mudou a característica. Já violinou. Deveria dar prosseguimento aqui. Quebra. Vai pra baixo. Mais um pouquinho pra baixo. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Aqui são horas de operação. Entra aqui. Olha o tempo que ele fica aqui, ó. Quase 2 horas parado andando de lado. Então a operação aberta. E é dólar. Aí ele quebra de novo. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. Vai lá e busca o pivô validado. Se tu não botar um pouco mais baixo, tu vai tomar uma violinada pra depois entregar um movimento pro alto. Chega lá em cima, quebra a estrutura de novo, muda a característica do preço, tá vendo? Muito rápido aqui a análise disso aqui. Quebra a estrutura, onde é que tá a mudança da característica do preço? Nesse ponto aqui. Não faz mais nada, muda a característica do preço, tu vai lá e tu compra. Quebra a estrutura, tenta manter a operação, mudança da característica do preço aqui. Toma-lhe violinada. E morre aqui. Toma-lhe violinada, daí ele pode quebrar a estrutura lá pra baixo ou te violinar pra cima. Meu amigo, como que tu vai ganhar dinheiro num negócio desse? Não tem, isso aqui é uma moeda assim, de jogar pra cima e dizer, será que ele sobe, será que ele desce? Pega 2 contas, compra num e vende na outra e vê qual é que vai andar mais. Cautela. Sexta-feira pode ser direcional. Semana passada eu disse, sexta-feira pode correr? Eu não sei, geralmente não corre. Correu. E eu botei 3.000 pontos no bolso. Então, de novo, não é sobre estar certo, sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Agora, se ele continuar dessa maneira, ele pode gerar liquidez durante 2, 3, 4, 5 dias, até fechar o mês. E lá pro início de abril é que efetivamente ele vai fazer algum movimento. Não sei o que fazer aqui, o que procurar aqui de entradas aqui. Sei lá, sabe? Procurar um range aqui, procura um range nessa região aqui. Nem sei, acho que talvez nem aqui, cara. Procura um range nessa região aqui, ó. Esse é o range dele. Procura no range que ele foi pra baixo, ele tenta ir pra cima, aumenta um pouco esse range. Será que ele vai tentar cruzar o range e dar prosseguimento à venda? Ou não? Ou ele vai criar um suporte pesado aqui, ó, pra virar o mercado ao contrário e tentar um ataque pra romper topo, fechar aquele gap lá em cima. Ele pode buscar esse ponto aqui, ó. Ele pode buscar essas regiões aqui, ó. Ele não tá querendo vender muito fácil, ele vende, mas ele cai atirando. Sabe? Buscar aqui, ó. Aqui tem price swing, aqui tem order block pesado aqui nessa região aqui, ó. E ele pode buscar o fechamento desse gap. Então tudo pode acontecer aqui. Eu não consigo fazer uma projeção assim que a gente consiga se preparar perfeitamente para amanhã. Eu gostaria que ele continuasse quebrando essa estrutura aqui, colocando esse mercado para baixo, mas depois que ele mudou a característica do preço aqui e virou comprador, ele pode seguir pro alto. É só ele romper esse topo aqui. Ou ele violina e perde esse fundo aqui. E é um vendedor. E aí se ele for um vendedor, a gente vai buscar a rotação desse pêndulo aqui, ó. Que ele foi para cima, ele vai andar para baixo. E aí tudo que ele andou pra cima, ele vai andar pra baixo. A gente vai tentar pegar esse ponto aqui. Bom, então é isso. E te peço cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você achou interessantíssimo esse conteúdo, cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura da renda variável de futuros. Eu faço projeções de segunda a quinta, eu libero elas à noite, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives também pós-meio-dia, segunda a sexta, pra mostrar tudo que eu tentei fazer, o que eu evitei pra proteger meu capital e tentar fazer boas operações durante todo o ano. É isso. Amanhã eu não vou fazer a live, tá? Amanhã eu tenho outro trabalho. Não sei se eu vou conseguir operar na parte da manhã, é bem provável que não. Só se ele... Cara, assim, eu tô com 111%, já falei isso aqui outras vezes, tô com 111% de lucro em cima da minha garantia. Ele tem que me conquistar de uma maneira muito elegante. Do contrário, não vou. Eu vou ficar só olhando, vou mapear as entradas e vou ver qual vai ser a violinada do dia. Muito obrigado, uma boa noite, um bom fim de semana. Na segunda-feira nós estamos de volta aí, ou na live pós-meio-dia, e na noite também, pra evitar as bolas curvas de terça-feira. E tchau.